Sem dúvida alguma você já ouviu falar que um artista ou outro fez uma espécie de pacto ou acordo com o cara lá de baixo para conquistar sua fama e fortuna, não é mesmo? E tudo bem que muitas vezes os artistas são até injustiçados, mas o que você provavelmente não sabia é que também existem artistas que já admitiram a sua simpatia pela coisa errada. Ou melhor, como já diria o próprio Mick Jagger, algumas pessoas simplesmente sentem uma sympathy for the devil. Pensando nisso, nós aqui do canal Fatos Desconhecidos criamos uma lista para te revelar quais famosos não se importam muito em admitir que possuem ligações ou simpatizam com coisa ruim. Eu sou o Guilherme Marques e te apresento agora quais são as 5 personalidades que supostamente já fizeram um pacto com o diabo. Número 1, Ozzy Osbourne. Ozzy sempre foi conhecido nos Estados Unidos como The Prince of Darkness, ou o Príncipe das Trevas, em português. Ele sempre teve a sua imagem associada ao ocultismo, visto as inúmeras histórias em que ele se envolveu, além das suas letras de músicas e capas de discos. Duas das histórias mais famosas envolvendo o cantor, e que, claro, causaram muita, mas muita polêmica, foi quando durante um show em Iowa, nos Estados Unidos, em 1982, um fã jogou em cima do palco um morcego. E bom, provavelmente você já deve saber da história toda, né? O que aconteceu. Ozzy Osbourne pegou o bichinho e arrancou a sua cabeça com os dentes. Em sua defesa, algum tempo mais tarde, ele disse que fez o que fez porque achou que o animal era de brinquedo. Mas tem fã que não acreditou muito nessa história não, até porque, por mais que muita gente ainda não soubesse, essa não era a primeira vez que algo assim acontecia. Um ano antes do episódio do morcego, em 1981, Ozzy teve uma reunião bastante importante com executivos da indústria fonográfica e ele esperava realmente conseguir um novo contrato com a sua gravadora. Sharon, a esposa do Ozzy, sugeriu que ele levasse escondido em seus bolsos 2 pombas brancas para soltá-las assim que o contrato fosse assinado, em uma espécie de comemoração. O objetivo provavelmente era impactar os empresários. Mas bom, digamos que se ele queria realmente impactar, ele conseguiu. As coisas no final das contas não saíram nada como o Ozzy queria. Ele ficou com tanta raiva que arrancou a cabeça de uma das pombas com os dentes e cuspiu o que estava na sua boca em cima do colo de uma das secretárias. Além dessas 2 histórias pavorosas, Ozzy sempre ostentou capas e letras que faziam apologia ao satanismo, ocultismo e até ao suicídio. Esse último tipo de apologia, inclusive, fez com que o cantor respondesse a 2 processos por causa da canção Suicide Solution, que diz coisas como: o suicídio é a única solução, o ceifador é você, o ceifador sou eu. Uma outra música do cantor que gerou muita polêmica foi a famosa Mr. Crowley, que ele escreveu em homenagem a Aleister Crowley, que era um famoso ocultista que assumidamente já havia influenciado muita gente famosa. Apesar de todas essas questões, Ozzy sempre negou em entrevistas ser literalmente satanista. O que ele diz é que ele não precisa vender a sua alma ao diabo porque ele acredita que já fez tantas coisas a si mesmo durante a sua vida que definitivamente, se existir vida após a morte, ele terá um lugar especial no inferno. Outro exemplo que reforça o boato de que o cantor está envolvido com forças malignas foi a sua entrevista ao Hit Parader, onde Ozzy alegou que já se sentiu possuído pelo diabo, assim como também disse que já sentiu que forças malignas comandavam a sua carreira na frente do Black Sabbath. Número 2, Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini foi um famoso violinista italiano que viveu no século XVIII. E alguns anos antes de morrer, ele fez uma surpreendente confissão. No ano de 1765, Tartini já era um músico consagrado. Ele já tinha composto mais de 200 concertos e era conhecido na Europa inteira. Foi nesse ano que ele decidiu dar uma entrevista a um astrônomo francês chamado Jerônimo Lalande. Nessa entrevista, ele contou relatos pessoais da sua vida, que Lalande só divulgou em seu livro de memórias quase 30 anos depois da morte do violinista. Naquele dia da entrevista, Tartini teria contado que em uma determinada noite, em um sonho, o diabo teria aparecido para ele e proposto um pacto, onde ele queria a sua alma em troca do reconhecimento do violinista na música. Tartini disse que aceitou o pacto e que nesse mesmo sonho ofereceu seu violino para o diabo tocar. E foi aí que, segundo o próprio italiano, ele teria escutado o concerto mais poderoso da sua vida.
O diabo teria tocado um som tão profundo e intenso que Tartini disse ter acordado do sonho com falta de ar, porque estava impressionado demais com o que ele ouviu. No mesmo instante que acordou, ele pegou seu violino e tentou reproduzir aquele som. O violinista tentou por anos aprimorar a música, que recebeu o nome de Devil's Thrill Sonata, que em português ficou conhecida como a Sonata do Diabo. Tartini disse que tentou o máximo que pôde para reproduzir aquela música que ouviu o diabo tocando em seu sonho, mas o resultado para ele era frustrante comparado ao que ouviu. Mesmo assim, foi exatamente essa música que tornou Tartini reconhecido. Ela, inclusive, é considerada uma das mais difíceis de se tocar de todas as sonatas para os violinistas. A história do pacto só ficou conhecida, como eu já disse, 30 anos após a morte do músico. Mesmo assim, ela é conhecida até os dias de hoje. E para os mais religiosos, teria sido esse contrato com o demônio que teria tornado Giuseppe Tartini realmente famoso. Porque antes dele lançar a Sonata do Diabo, o seu trabalho ainda não era muito popular na Europa. Número 3, Marilyn Manson. Marilyn Manson é mais do que apenas o nome artístico de Brian Warner, que é o nome verdadeiro do cantor. Marilyn Manson também é uma homenagem a dois ícones bastante diferentes e que influenciaram e inspiraram Brian: Marilyn Monroe e Charles Manson. De Marilyn, você sem dúvida já ouviu falar. Ela foi uma atriz americana que virou ícone de sensualidade e tudo aquilo que os homens admiravam nas mulheres dos anos 50 e 60. Agora, Charles Manson, para quem ainda não sabe, foi um famoso serial killer americano e foi condenado à prisão perpétua por ter matado mais de 7 pessoas em rituais ocultistas. O cantor Marilyn Manson inclusive já recebeu uma carta aberta escrita pelo assassino de dentro da cadeia. Mas o psicológico desse criminoso é tão perturbado que chega a ser difícil de entender o que ele realmente quis dizer ao cantor. Nos anos 90, que foi quando a sua carreira decolou, Marilyn Manson fazia questão de ostentar uma aparência carregada, trazer uma série de simbolismos com referências satânicas em seus álbuns e, inclusive, nessa época, ele era um integrante admitido da conhecida Church of Satan, liderada por Anton LaVey, que era fundador dessa igreja e foi a primeira organização religiosa abertamente voltada à adoração a Satanás. Nessa igreja, Manson foi nomeado reverendo honorário. Além desse seu envolvimento com essa organização, Manson frequentemente sai em toda a mídia por conta de suas histórias polêmicas. Muitas dessas histórias são desmentidas pelo cantor, outras ele acabou confirmando, como quando fumou em um cachimbo ossos humanos, ou quando admitiu ter se cortado a cada vez que ele ligou para sua ex-namorada. E isso significa que ele se cortou 158 vezes. Por essas e outras, Manson sempre foi associado ao satanismo e muitos de seus próprios fãs realmente acreditam que ele fez um pacto com o diabo em troca da fama. Mas e você? O que você acha? Conta pra gente nos comentários depois que acabar o vídeo. Número 4, Jimmy Page. Jimmy Page é conhecido como um dos melhores guitarristas de todo o mundo. O músico integrou também uma das mais bem-sucedidas bandas de rock de todos os tempos, o Led Zeppelin. Mas o que muita gente não sabe é que Jimmy Page mantinha uma estranha obsessão por Aleister Crowley, um famoso ocultista britânico que para muitos também foi um satanista. A gente já falou de Crowley aqui, lembra da música feita em sua homenagem pelo Ozzy Osbourne? Então, Page era tão obcecado no trabalho e nas mensagens de Crowley que ele chegou a comprar e restaurar a casa onde o ocultista viveu. Outros fatos, digamos assim, estranhos sobre Page era a sua enorme coleção de livros e objetos de todos os tipos ligados ao ocultismo. E o fato de, apesar de nunca ter admitido ser um satanista, coisas estranhas envolvendo essa atmosfera sempre aconteceram com a banda. Por exemplo, a própria música Stairway to Heaven, que é uma das mais conhecidas do Led Zeppelin, foi acusada de conter mensagens diabólicas quando escutada ao contrário. Em um dos trechos, aparentemente escutamos o vocalista dizer ao contrário: "Essa é para o meu doce Satã", dentre outras coisas. Apesar de toda a banda ser acusada de praticar o ocultismo, Page sempre foi o mais engajado. O quarto álbum da banda não recebeu nenhum nome. Ao invés disso, eles usaram 4 símbolos do ocultismo para simbolizar cada um dos seus membros. O mito que existe a respeito do Led Zeppelin e que todos vocês já devem conhecer é que, graças a Jimmy Page, um fanático pelo ocultismo, que inclusive colocou uma frase de Crowley gravada nos discos da banda, o Led teria feito um pacto de Fausto.
mais conhecido como um pacto com o diabo em troca de fama, sucesso e saúde. O único a não vender a sua alma teria sido o baterista John Bonham, que acabou tendo uma morte trágica após ingerir 40 doses de bebida em um só dia. Número 5. Robert Johnson. Você já ouviu falar em Robert Johnson? Não? Bom, será que provavelmente você não deve conhecer a sua história de outros lugares? O filme Crossroads, ou A Encruzilhada, de 1986, assim como um episódio do seriado Supernatural, foram feitos inspirados na história de Robert. Esse americano nasceu em 1911, no Mississippi, e foi por causa dele que se popularizou a história de que caso você queira fazer um pacto com o diabo, você precisa ir até uma encruzilhada à meia-noite e esperar pelo próprio demônio. Supostamente teria sido isso que Robert Johnson teria feito. Ele teria esperado pelo diabo na encruzilhada da rodovia 61 e 49, em Clarksdale. Ali, o diabo teria aparecido e eles teriam fechado um pacto, onde Robert pedia para ser o mais influente músico de blues de todos os tempos. Nesse mesmo local, após fechar o acordo, o diabo teria afinado o seu violão em um tom abaixo do que ele costumava tocar. Algumas pessoas dizem que Robert mal sabia tocar violão quando isso aconteceu, mas que depois desse dia ele simplesmente começou a fazer um sucesso inexplicável. Robert já foi considerado o quinto melhor guitarrista do mundo no total de 100 instrumentistas pela revista Rolling Stones, além de ter influenciado muitos músicos como Bob Dylan, Led Zeppelin e Eric Clapton. Ele era sucesso absoluto em todos os Estados Unidos quando morreu. A ele é atribuída a criação dos famosos 12 compassos para o blues. E todo esse sucesso aconteceu com o músico tendo lançado apenas 29 músicas em toda a sua carreira, porque tragicamente ele acabou falecendo aos 27 anos de idade, envenenado com uma dose de estricnina em seu uísque. 27, inclusive, é uma idade bastante recorrente, quando o assunto é a idade de ícones do rock que acabaram morrendo de maneira trágica. Mas será que existe mesmo uma relação entre os 27 anos e a morte desses ícones? Bom, isso aí já é assunto para um outro vídeo. Mas conta pra gente aqui embaixo pelos comentários sobre o que você ainda quer ver aqui no canal. Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!